Evangelho deste domingo, 31 de março de 2019, quarto domingo da Quaresma, mostra um jeito gracioso de Deus ser em contradição ao azedume, ao mau humor de religiosos regrados, fundamentalistas e sem compaixão. Convido vocês a sempre curtirem aqui este vídeo, os nossos outros vídeos, a compartilharem com todos que vocês puderem, a se inscreverem no canal, a ativarem o sininho para receberem as novidades e também ir ao blog cartasproféticas.org/colabore e fazer a sua colaboração. Isso é muito importante para o nosso trabalho, visto que nós temos uma imensa missão de analisar as notícias, analisar os fatos, ajudar a encontrar os caminhos para este país em crise, para este mundo em conflito. Ajude-nos a fazer esse trabalho importante. O Evangelho deste domingo, quarto da Quaresma, de 31 de março de 2019, é o de São Lucas, capítulo 15. A primeira parte da leitura vai do primeiro versículo ao versículo 3º. Depois pula para o 11º, indo até o 32º versículo. Essa parábola, que é chamada tradicionalmente de parábola do filho pródigo, depois alguns passaram a chamá-la de parábola do filho perdido e outros ainda a chamam da parábola do pai misericordioso. Se encontra num contexto de conflito. Jesus é apertado, constrangido, acuado pelas perseguições dos fariseus e mestres da lei, que acham que ele é muito dissoluto, ele é muito envolvido com o povão, é muito envolvido com os pobres, com os publicanos, com as prostitutas, com aqueles que a sociedade deles consideraria desclassificados. Foi aí então que Jesus contou 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida, um animal sem racionalidade que se extraviou do seu rebanho e se perdeu. A segunda da dracma perdida, uma moeda, um objeto, uma coisa sem racionalidade, sem sentimento, sem consciência, que se perde. Porque foi perdida realmente pela sua dona. E a terceira é essa do filho pródigo, ou do filho perdido, ou do pai misericordioso. Um ser racional, um ser jovem, que pede a sua parte das riquezas do pai e se vai mundo afora gastar tudo. Esse filho enfrenta todos os tipos de agruras que o ser humano, que os pobres do tempo de Jesus enfrentavam, que os pobres de hoje, por exemplo, do Brasil também enfrentam. Ele, que tinha tudo, num país rico, num planeta generoso, e se tratasse da Galileia com muito peixe, muito pão, e se fosse mais para cima de Jerusalém, ou de Israel, né, uma elite que desfrutava das riquezas, e assim em toda parte do mundo. Ele então perde esses privilégios dessa parte do planeta rico e vai conviver com os porcos. Era a pior coisa que podia acontecer a um judeu. Viver com os porcos e ainda comer da comida dos porcos. Porco é um bicho, é um animal inaceitável para os judeus. É impuro, carne impura. E ele teve que conviver. Aí ele experimentou as agruras dos patrões, dos proprietários,
Na hora da fome, na hora da miséria, ele foi pedir socorro e, em vez de encontrar solidariedade, ele encontrou um sistema escravocrata, desumano, que o enviou a cuidar de porcos. E se ganhasse alguma coisa, aí ele comeria. A não ser, então, comer a comida dos porcos. Escravidão, miséria, extração do direito à dignidade humana. Eram os pobres que conviviam com Jesus que estavam nessa situação, completamente impelidos às piores condições para a sobrevivência. Este é o mundo onde vivia Jesus. Ele quis mostrar isso aos rançosos, aos fariseus, aos mestres da lei, aos especialistas em religião, aos teólogos que sabiam explicar tudo, menos a compaixão, a solidariedade, o senso de justiça, que Jesus conhecia muito bem. E esse filho, final, volta para casa. E aí vem a contradição dentro da casa, isto é, dentro da casa do Pai, dentro do reino. Que não é fora da história, não é fora da humanidade, não é fora do planeta, é ali. Quando encontra o azedume do filho mais velho, que em vez de se alegrar, em vez de se confraternizar, em vez de se solidarizar com o irmão que voltava, aproveitar a oportunidade de recuperá-lo, estender-lhe as mãos, os braços, o sorriso, deu a ele o desprezo, demonstrou a ele o egocentrismo, demonstrou a ele a mediocridade, demonstrou a ele a mesquinharia do ser humano, que só quer o Pai, quer o mundo, quer do bom e do melhor para si e os seus amigos. Esta parábola, que está num contexto, como eu disse, ela quer mostrar, no mínimo, duas coisas. Uma, que o Deus que Jesus encarnou nele mesmo é um Deus que convive com os mais desprezados e que reconhece a situação dos desprezados, que lê a situação dos desprezados e conhece as causas dos que empobrecem, que indignificam a vida. O Deus que Jesus representa é esse que conhece a realidade. Não é um Deus da religiosidade, do rito, da igreja, da pregação. É o Deus da rua, é o Deus do povo. É um Deus das estradas, é um Deus empoeirado. É um Deus cheio de compaixão. Que está lá no meio do chiqueiro e está também na porteira à espera do filho. Este é o Deus que Jesus representa. Por outro lado, há o Deus do fariseu, Deus do irmão mais velho, azedo, regrado, fundamentalista, cheio de dogmas, cheio de verdades prontas, congeladas e acabadas, que não aceita jamais aqueles que vivem no extremo da dignidade, porque fizeram com que eles vivessem assim. O sistema os faz assim. Este Deus, muitas vezes seguido por muitas igrejas, um Deus carrancudo, um Deus azedo, um Deus que sofre do fígado, um Deus que exala juízos, que explode julgamentos a todo momento. É um Deus que faz mal. É um Deus separatista. É um Deus desagregador. É um Deus da injustiça. No Brasil nós estamos em plena vigência deste Deus acima de tudo e acima de todos, que é o Deus do mercado, Deus poderoso, que cria mais filhos perdidos,
mais filhos pródigos, mais abandonados. É o Deus do filho mais velho, é o Deus fariseu. É o Deus da ideologia dominante. É o Deus que esmaga, que não quebra somente os dedos, mas arrebenta com as vidas das pessoas. Muitas igrejas, como eu disse, seguem esse Deus. Aplaudem esse Deus. Dão dinheiro para esse Deus. Se curvam a esse Deus. E saem dos seus alaridos culticos, satisfeitas com esse Deus, e nada mais enxergam os filhos perdidos, filhos pródigos, os pobres, os entristecidos, os que passam fome, cuja fila aumenta cada vez mais. Qual Deus tu preferes? Qual é o melhor Deus para a tua fé? Segunda proposta lucana, a proposta de São Lucas, a proposta das comunidades de Lucas, o Deus que liberta, o Deus que salva, que Jesus propõe, é esse que é Pai com esse lastro enorme de compaixão, que quer acolher a todos, e com isso ele minimiza, ele desfigura, ele relativiza com o Deus fariseu, o Deus do mercado, se nós quiséssemos fazer uma linguagem de hoje. Na época poderia se chamar o Deus escravocrata, o Deus do Império Romano, o Deus do Templo de Jerusalém, que mata animais como superstição para acalmar um Deus terrível, castigador, o Deus do templo. Mas o Deus que Jesus propõe é esse, que se envolve com o filho que volta ou com o filho que se perde. Nós precisamos nos reencontrar com este Deus. Nós precisamos nos reencontrar com esta proposta de Deus que Jesus traz, que cura, que liberta, que enche de compaixão, nos esvazia dos juízos, dos julgamentos, do desprezo dos outros e nos enche de compaixão. Deus, pois, este Deus te abençoe e te guarde, te proteja e faça brilhar o teu rosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém solte a mão de ninguém.